Boa noite, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais uma live testemunho, mais um testemunho de uma oliva do Senhor, uma oliva que foi espremida até liberar o azeite puro, o azeite extra virgem. Nossa live hoje é com a Gabriela Castelo Branco, nossa primeira paulistana da nossa série de testemunhos, né? É amiga da minha irmã, como eu sempre digo, minha irmã mora em São Paulo há alguns anos, acho que uns 3 anos mais ou menos, e essa é a primeira paulistana aqui com a gente. Vamos orar? Vamos orar, vamos dar início a essa live em nome de Jesus. E hoje o estudo vai ser com a minha irmã. Eu não vou dar estudo, não. Hoje o estudo é com ela, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Pai amado, na Tua presença, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, Te agradecemos, Pai, por mais essa live testemunho, por mais essa oportunidade de deixarmos registrado aqui, Senhor, o testemunho de uma mulher abençoada, uma mulher abençoadora, uma mulher que foi alcançada por Ti, Pai. Foi espremida sim, mas hoje ela derrama na vida de outras mulheres, de outras pessoas, na sua família, nas pessoas que a cercam, Pai. Muito obrigada pela vida da Gabriela, muito obrigada pela vida de cada oliva que passou por aqui, muito obrigada pelas olivas que irão passar. Muito obrigada, Senhor, pelo alcance, Senhor, que esses testemunhos têm tido, Pai. Nós te louvamos, porque a Tua palavra, quando ela é liberada, ela alcança o terreno necessário, a terra necessária, e ela não volta vazia, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem permitido a gente viver aqui entre essas mulheres, ouvindo essas histórias abençoadoras e encorajadoras. Muito obrigada. Toma mais essa live nas tuas mãos, essa oração que te fazemos. Amém e amém. Amém? Amém. Entrou uma ligação aqui. Eu quero saber se o áudio tá bom, se tá tudo bem. Nós temos um compromisso, né? 10h30, 10h30. Tá tudo bem? Fala comigo aí, mulheres. Respondam sim. O áudio tá bom, Vanessa. Muita gente entrando, glória a Deus, aleluia, tá ok? Amém, então. Vamos chamar a minha irmã, o áudio bom? Ok. Vou chamar a minha irmã, ela vai fazer a apresentação da oliva, que a oliva é dela hoje, tá bom? Só um minuto. Aleluia. Aí, olha ela aí. Eita, ficou alto. Tava sentindo saudade. Para de assunto. 2 lives consecutivas sem aqui, ó. Ó, ajudar a sua irmã. Tô aqui, querida. Chega, Tá me acabou. ouvindo? Tô te ouvindo. Né? Aleluia. Tá bom o áudio, porque eu ainda não tinha usado essa benção aqui nesse É, aparelho. tá ótimo. Glória a Tá Deus. bom? Glória a Deus, gente. A paz do Senhor. Boa Paz do Senhor hoje é com você. noite. Faz o estudo você e depois chama a Gabi. Coisa linda. Peraí, É, deixa eu ajeitar aqui. Que coisa tá bom. linda. Que privilégio é estarmos aqui, né? Falando do nosso amado Jesus. Eu Aleluia. falo que é sempre um grande privilégio estar e entrar na presença dele, falar dele, né? Propagar o nome dele. Amém. Já oramos, já Amém. começamos. Vou ler um versículo aqui que está em João 8:36, para a gente dar uma breve introdução ao que a nossa oliva convidada vai explorar aí, contando seu testemunho maravilhoso. Amém. Tô Amém? ansiosa. Eu também, já sinto a graça do eterno aqui, aí tá forte o negócio hoje. Aleluia.
Não diferente dos outros dias, né? Das outras lives, porque é sempre uma bênção, sempre maravilhoso. Sempre, aleluia. Vamos ler aqui em João 8,36, brevemente diz assim: Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? A parte B ali. Amém. Essa é uma declaração, né, que o próprio Jesus faz sobre o pecado. Nós nascemos, né, já escravos do pecado. E ele afirma que para nós sermos livres, verdadeiramente livres, nós precisamos passar por ele. Nós precisamos estar nele. Ele precisa nos libertar, né? Porque nós estamos condicionados a esse pecado e fomos dominados assim de tal modo que somos incapazes de ser livres do pecado, da escravidão do pecado sem ele. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso Aleluia. que nós vamos ouvir através da nossa Oliva convidada. Sem mais delongas, por favor, chame a Gabi Castelo Branco. Olha o nome Ah, chique. muito chique. Muito chique, né, a nossa convidada hoje. Olha ela aí, Brasil. Oiê! Ah, que linda! Boa noite. Paz do Gente, eu tô Senhor. sentada no chão da sala, com a Maravilhosa. bagunça aqui atrás, pra ver se faz menos barulho do que ali na cozinha ou lá no quarto, que é uma loucura, mas amém. Amém. Eu tô nervosa, Amém. vocês não têm noção. Temos noção. Um pouquinho nós temos noção. Menos, você tem menos que a gente, né? Porque com filhos o negócio fica mais Pois é. maravilhoso ainda. Gabi, Mas amém. deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tá com fone? Tô com fone. Tá ruim Tenta ainda? jogar o cabelo para trás para captar um pouco melhor a sua voz. Para Deixa eu mim, teu ver. áudio tá baixo. Deixa eu colocar aqui o outro fone, pra ver se fica melhor. Eu tô com o microfone na mão, né? A pessoa nem gosta de microfone na mão. Melhorou? Aham. Pronto. Maravilhosa. Vai aí, segue aí. Então vamos embora, querida. Sem mais delongas, nós estamos ansiosas por esse testemunho que nós temos a certeza de que vai edificar muitos, não somente os que estão aqui online, mas os que verão depois essa live, porque ela tem um alcance muito grande e Graças temos a a Deus. certeza de que ela vai chegar aos ouvidos de quem precisa e vai ser muito edificante. Então, fique à vontade, a palavra está contigo e simbora. Ô, Glória. Primeiro, prazer. Meu nome é Gabi, eu sou piauiense, tenho Ah, 28 anos não é e tô. paulista. Não sou paulista, Fiz a não propaganda errada. sou. Não sou paulista, eu sou Não é. piauiense. Morei no Ceará por muitos anos, uma loucura da minha vida que eu vou contar. Mas Fui só um morar no. parênteses que ela brigou Tá. comigo, tá, irmã? Porque ela falou, eu não quero esse título de paulistana. Falei, Por amiga, quê? calma. Paulistana também não é só quem nasceu aqui, é quem É quem mora. mora, mas Você por isso que eu mora falei aqui. paulistana. Nós No ruim somos de tudo, eu não ia paulistanos. errar. É, nós somos agora, querendo ou não, a gente mora aqui. Exatamente. Fazer o quê, né? É. Amém. No Você. decorrer que eu vou contar aqui para vocês, me mudei para Florianópolis. Hoje eu moro aqui. Não sei se eu vou passar o resto da minha vida aqui, acredito que não, porque diante de todas as coisas que Deus tem me mostrado, eu não vou parar aqui. Essa é a verdade. Eu Amém. até me emociono, me emociono em falar porque Deus me transformou muito. Amém. E, enfim, vamos lá. Hoje mais cedo eu estava estudando um pouco mais sobre o que eu ia falar e estava escutando alguns louvores, eu até mandei para ler um louvor do Mateus Trindade, que o nome é Quando Ele Fala. É uma coisa linda e tocou muito em mim. Um louvor eu nunca tinha escutado, escutei repetidas vezes. Mandei para ela na hora porque me tocou muito e me fez lembrar de quando Deus falou comigo, né? Como que eu comecei nessa loucura de ser crente, que para muita gente é loucura, né?
Eu vim de uma família extremamente católica, uma família com muitas crenças, que é devoto a Nossa Senhora, sei lá das quantas, não vou saber falar. E por essa, por ser tão devoto e ser tão católicos, eles também tinham muitas crenças limitantes e tinham também muita visão negativa sobre o que é de fato o cristianismo evangélico, que é o que a gente vive hoje em dia, né? E eles eram muito. Eles viam os cristãos como pessoas bitoladas, eles viam os cristãos como pessoas meio malucas, sabe? O que a gente até hoje escuta, só que antigamente era um pouco pior. Sim. Eles falavam muito das mulheres, porque as mulheres antigamente usavam saião, cabelo grande, tinha a tal da história de não poder se depilar, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que era falado muito antigamente. E quando eu era criança, isso era muito batido na tecla. Não vai ser cristã, hein? Tem que ser católica, porque a família é toda católica. Enfim, minha madrasta tá falando aqui, ó, Nossa Senhora Aparecida. É essa aí mesmo. E é isso. E eu separei um versículo sobre isso, que é Isaías 9:2. Deixa eu abrir aqui para eu ler para vocês. Isaías 9:2. Diz assim, ó: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre o que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. O que eu entendi sobre esse versículo aqui de Isaías? Diante de tudo que eu era, né, católica e tudo mais, ainda assim, por mais que falem, estão falando de Deus. Porque a luz sempre vai resplandecer. Descer. Acontecer. Isso aí. Porque a luz ela sempre vai ser maior do que a treva. Independente, a gente, pelo menos estão falando de Cristo. É aquele fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Estavam falando de Cristo e de algum modo me fez crescer pensando que um dia eu poderia vir a virar cristã como de fato eu virei. Já estava criando ali uma E curiosidade, né? desde criança, Uhum. inclusive esses tempos atrás, eu estava conversando com o Diogo e eu falei para ele que não, quando eu fui a primeira vez à igreja com ele, não tinha sido a minha primeira vontade de ir à igreja. Já tive outras vontades, mas me faltava coragem. Eu tinha medo de fato entrar dentro da igreja, de ver o que iria acontecer, que foi o que aconteceu comigo quando eu entrei na igreja. Amém. E, enfim, mas continuando dentro do contexto, a minha criação também foi uma criação baseada muito em status. Eu vim de uma cidade que, apesar de ser capital, ela ainda é interiorana. É Teresina, no Piauí. E lá tudo é muito status. Tudo é muito a imagem social, é de que família tu é. Se teu sobrenome não for o top, tu não é ninguém. Isso tem muito lá até hoje. E tem uma história que me pega até hoje, que é uma história com meu avô, meu falecido avô, que eu já morava em Fortaleza, fui visitar meu avô e eu saí para ir no shopping de chinelo. E ele perguntou se eu estava passando necessidade em casa, se meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para comprar uma sandália para mim. Oh, meu Só por Deus. estar de chinelo. Porque eu saí para ir de chinelo no shopping, de Havaiana. Aí ele foi comigo no shopping, comprou um chinelo não, uma sandália bonitinha para mim, porque eu não podia andar de chinelo, porque chinelo era sinônimo de pobreza, de alguém que não tinha valor na sociedade piauiense. Enfim, loucura. Hoje em dia eu entendo, porque ele foi criado assim, ele cresceu assim, morreu sendo assim, não tinha como mudar. Mas na hora ali eu falei, vô, não precisa, não tem necessidade, eu tenho sandália, eu só não quero usar, porque não faz sentido no momento usar a sandália, eu só posso usar o chinelo. E foi isso. Cresci nesse mundo, nessa vida louca, e me mudei para Fortaleza, eu devia ter uns 14 anos,
eu acho que era 14 anos. Meu, eu tenho um irmão mais novo, meu irmão tinha de 1 para 2 anos na época que a gente se mudou. E quando eu já cheguei lá, eu já cheguei conhecendo muita gente. Sempre fui uma pessoa muito expressiva, que eu sempre gostei muito de conversar, muito de falar, de ter amigos, de ter pessoas próximas a mim. Sempre foi assim, e isso eu herdei muito do meu pai. Meu pai também é extremamente comunicativo. E por eu ser dessa forma, de ser extremamente comunicativa, eu era famosinha no colégio. Então todo mundo queria estar perto Popular. de mim. Popular, É, popular. popular. Todo mundo queria estar ali comigo e tal. E esse negócio de querer ter muito amigo também é muito errado, né? Leva a É. gente para caminhos ali tortuosos que acabam estreitando ali para o lado errado, que foi o que aconteceu comigo. Então, já ali nos meus 14, 15 anos, eu já conhecia bastante gente em Fortaleza, meus amigos de Teresina, vivia nessa transição de ir para Fortaleza, para Teresina e essa loucura toda. Comecei a ir para festa, não saía escondido do meu pai me levava para a festa, me buscava na festa, mas na festa era que acontecia as coisas ruins. Aí era bebida, era cigarro, era droga, e por aí vai. Novinha, 14, 15, 16 anos eu já tava nesse rolê todo aí tortuoso. E eu achava que eu sabia de tudo. Que, besteira. Meu pai tá falando, minha mãe tá falando, mas quem são eles para falar? Eu sei cuidar da minha vida. Eu já saio, eu já ganho algum dinheirinho aqui, porque minha mãe e meu pai brigando comigo, mas ainda assim eu saía para panfletar. A namorada do meu pai tá aqui, pode falar por ele. Saía para panfletar no meio da rua, no sol quente, para poder ganhar seus 30, 50 reais, para poder ter um dinheirinho para comprar alguma coisa, para ter dinheiro para o final de semana, para comprar bebida, para comprar cigarro, para comprar droga, para fazer o que não devia. E eu vivi essa vida porque eu achava que na época era o certo, era o que me deixava próximo a pessoas, era o que me conectava a outras pessoas, era o que me fazia ser popular na escola, porque aí todo mundo queria ficar perto de mim. E eu achava que isso era a vida, era o correto, era o auge, era a melhor coisa do mundo. Mal sabia eu, né? E nesse meio tempo veio aí o sentimento de solidão, de mesmo estar com muitas pessoas ao meu redor, eu me senti sozinha. Me senti desamparada, me senti angustiada, porque eu tinha tudo que eu queria no momento, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Eu tinha os amigos na hora da festa, eu tinha os amigos na hora da coisa boa, mas quando eu tava sozinha em casa, era isso aí. Eu não tinha convívio muito bom com os meus pais por essa rebeldia de adolescente. E eu tinha a leve sensação de incompreensão dos meus pais, por eles não entenderem o estilo de vida que eu queria levar. Hoje eu não sou mãe ainda, mas eu consigo entender como se eu já fosse mãe. E é muito louco quando eu paro para pensar que as pessoas que me conheceram de antigamente, não digo da família, mas assim, da família também, mas principalmente as pessoas que não me reconhecem hoje. Tanto que eu mal falo com essas pessoas porque são ciclos diferentes, são pessoas que já não fazem, já não, Passou. não faz, não tem mais sentido estar aqui na minha vida, né? Mas conversando de vez em quando aí com alguns colegas, eles falam que não sou mais o mesmo, que
muita coisa mudou e que não reconhece a luz que eu tenho hoje em dia. Isso para mim é um baita do elogio. Sim, com E, certeza. e aí, dentro desse mesmo contexto aí, desse mundo de excessos, eu marquei aqui Romanos 3:23. E aí, peraí. 3:23, que diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E talvez fosse assim que eu me sentisse Sim. na época. E em Romanos 6:23 fala também, porque O o salário do salário, pecado. Oi? pode falar o salário. Ah, sim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E é justamente isso, era tudo aquilo que eu estava passando que eu não sabia, né? Que eu ia passar e que eu ia sofrer, e acabei passando por tudo isso. E aí, passei por toda essa inquietude aí da minha vida sobre achar que eu sabia de tudo, achar que eu sabia quem eu era, achar que eu era a dona da verdade de tudo, soberana. E saí de casa, briguei com os meus pais inúmeras vezes. Passei um tempo sem falar com a minha mãe, passei um tempo sem falar com meu pai, desapareci aí, sei lá, uns meses. Tava morando bem pertinho da casa deles, mas eles não sabiam. Meu Foi um, Deus. fui sair de casa, mas eu não saí de perto, né? Que qualquer coisa eu podia correr. E no final de 2020, meu pai e minha mãe me chamaram para conversar, pedindo para eu voltar para casa, porque não era certo, o ideal era a gente estar a família unida e tudo mais. Voltei no Natal de 2020. A pandemia já tinha começado. Coincidentemente, eu estava trabalhando uma semana antes de voltar para casa dos meus pais. Eu fui demitida porque o salão que eu trabalhava fechou por causa da pandemia mais uma vez. E casou, não tinha mais salário, estava desempregada, meus pais precisando de ajuda em casa, precisando que eu voltasse para a gente ter a comunhão familiar. Voltei. Voltei, continuou não estando legal a situação, mas a gente convivia ali, cada um no seu quarto, cada um na sua vida. Minha mãe e meu pai extremamente católicos, todo domingo na igreja, na missa e tudo mais. Eu na minha, nunca gostei de ir pra missa porque eu nunca entendi. O padre falando umas coisas que eu não entendo. Missa me lembra quando eu era criança, a mãe do meu pai, minha avó, me levava para uma missa que o padre falava em latim. É, Todo antigamente era mundo, assim, é. todo mundo na missa dormia. Eu olhava para a cara do padre e começava a rir, que eu não entendia nada. Apesar de que uma escola que eu estudei no Piauí ensinava latim, mas também Uau. não aprendi nada. Não aprendi nada. Enfim, nesse meio tempo aí, 2021 chegou, E ainda nesse, era. nesse meio tempo, 2020, você já estava com que idade? É porque a gente ainda tá com os 14 anos na mente ainda. Eu esqueci, né? 2020, eu nasci em É. 97. Foi? Nasci em 97. 2020 eu tava com quanto? Você não, 23? não anotou a idade? 22? Não, 23, é? acho que é 23. 23, né? 23, é isso aí. Já era adulta. Já era adulta. E 2021 chegou, pandemia no auge lá no Nordeste, não existia a tal da vacina, não existia nada, ninguém sabia de nada, era abre e fecha comércio, todo mundo surtando, era um momento de muita live, de todo mundo lá dentro de casa, mas existiam as festas clandestinas, enfim, toda essa loucura. Minha mãe adoeceu em 2021, meu avô e minha avó adoeceram em 2021. Perdi o meu avô dia 14 de março, minha avó dia 6 de abril e minha mãe dia 17 de abril. Nossa. Meu Foram Deus. 33 dias de sufoco, de
não saber o que iria acontecer. Eu, uma menina, revoltada com a vida, tendo que cuidar de uma criança. Eu tenho um irmão mais novo. Na época, eu tinha acho que 11 anos. 11? Acho que era 11, 12 anos. E tendo que cuidar de uma criança sem saber cuidar de uma criança. Com tudo isso, meu pai também adoeceu. Meu pai ficou hospitalizado, meu pai não entubou, mas ele usava máscara de oxigênio, ele emagreceu, acho que 50 quilos, não lembro quantos quilos emagreceu, mas emagreceu bastante, perdeu um pouco dos movimentos, teve que fazer fisioterapia respiratória, fisioterapia para movimentação. E eu revoltada com a vida. Por que que tudo isso aconteceu comigo? Por que que aconteceu comigo? Por que logo comigo? Eu sei que eu sei que eu não sou merecedora de ter muita coisa por tudo que eu já fiz na minha vida, mas por que comigo, sabe? E com tudo isso que aconteceu, da perca da minha mãe, dos meus avós, eu me revoltei ainda mais, porque eu pensei, eu não vou ser mãe do meu irmão. Eu não quero ser mãe do meu irmão. Eu quero só minha mãe de volta. Apesar de que eu não ia ter ela de volta, eu não vou nunca mais ter minha mãe de volta na presença física, né? E eu me revoltei com meu pai mais uma vez. Eu tenho um irmão mais velho também, então decidi conversar com meu irmão mais velho, a gente se uniu e ficamos contra o meu pai. Deixei o meu pai sozinho na hora que ele mais precisava. Na hora que ele mais precisava de ajuda, na hora que ele mais precisava de apoio, eu simplesmente abandonei. Porque eu achava que era o certo. Porque desde nova, eu era livre, independente, eu ganhava meu dinheiro, então ninguém tinha que fazer nada, porque eu sabia de tudo, eu sempre fui a dona da verdade. Então, isso acabou me machucando muito. Hoje em dia eu entendo que muita coisa que acontece hoje comigo é reflexo também disso que eu passei, desse processo que eu passei, né? E nesse meio tempo, nessa questão ali de brigar com meu pai, eu decidi que eu ia embora. Pra onde que eu ia embora? Eu tinha dois lugares pra ir. Um lugar que eu não conhecia ninguém e um lugar onde eu tinha uma casa pra morar, a princípio. O primeiro lugar foi Curitiba. Pensei em morar bastante em Curitiba, procurei casa, procurei emprego, procurei tudo. Não, nada deu certo. Fui pra Florianópolis pra passar 15 dias com meu irmão. Dos 15 dias virou 30 dias, dos 30 dias virou 2 meses. Voltei para Fortaleza para buscar o resto das minhas coisas. Ainda estava sem falar com meu pai. Eu só avisei para ele: tô voltando para buscar minhas roupas e Com o vou irmão embora mais de vez. velho? Com o irmão Mais mais velho, velho? mais velho. Voltei a Fortaleza, avisei para meu pai: estou indo buscar as minhas coisas e tô indo embora morar com meu irmão. Tu se vira aí, faz o que tu quiser da tua vida e finge que tu não tem mais filha. Foi isso que eu falei pra ele. E fui embora. Fui embora, fui morar com meu irmão, consegui um emprego muito bom, que me deu muita oportunidade, me fez conhecer um outro tipo de mercado que eu não conhecia, que era um outro tipo de mercado de beleza, que foi a área que eu mais trabalhei na minha vida. E fiquei lá com meu irmão, morando lá com ele, até que o meu irmão decidiu sair do apartamento que a gente morava junto. Ele foi morar no apartamento que ele comprou, eu fiquei nesse apartamento. E quando tudo isso aconteceu, eu tive a falsa sensação de liberdade. Liberdade por quê? Porque eu tava
livre de outras pessoas dentro do apartamento. Eu estava morando sozinha, eu já ganhava meu dinheiro, eu estava com a minha casa, conseguia pagar minhas contas, conseguia sair com as minhas amigas, saía para beber, saía para fumar, saía para balada, enfim. E eu tinha essa falsa sensação ali de liberdade, mas eu ainda assim me afundava, porque quanto mais liberdade a gente tem sem sabedoria, mais a gente se afunda. E cada dia que passava eu me afundava ainda mais, sem perceber que eu estava me afundando. Continuei nessa vida louca, continuei tendo relações erradas com pessoas erradas, continuei me sentindo sozinha, tendo esse sentimento de solidão. E era um vazio que me preenchia, na real. Era um vazio que me preenchia ali por completo e que eu não sabia o que é que eu ia fazer. Como sempre, rodeada de amigos, rodeada de pessoas, mas sempre sozinha no final das contas, né? Deitava a cabeça no travesseiro à noite pensando, meu Deus, como vai ser amanhã? Quem eu sou, qual a minha identidade, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Será que é isso mesmo? E eu comecei a tentar pensar e achar uma solução para mudar de vida, porque eu não aguentava mais viver essa solidão e solitude, porque eu achava que é muito bom viver sozinho. Mas é bom viver sozinho quando tu sabe o que tu quer da tua vida, quando tu vive bem consigo mesmo, que tu tem noção do teu propósito, sabe qual é o teu propósito, sabe para que tu veio e para onde tu vai. E eu não tinha noção nenhuma do que era isso. Às vezes até hoje eu ainda fico pensando, será se é isso mesmo? Será se de fato eu tô certa, eu tô seguindo pelo caminho certo? Deus, me dá uma luz aí, fala comigo sobre isso. E beleza, eu queria mudar, queria largar todos os meus vícios, mas eu precisava de algo ou de alguém para poder me livrar de algo que eu não conseguia, que eu não ia Sozinha. conseguir sozinha. Foi quando eu conheci o Diogo. Eu conheci o Diogo em 2022, tinha um ano e meio mais ou menos que eu morava em Florianópolis. Eu conheci o Diogo através de um aplicativo de namoro. Ele baixou o aplicativo, não sabia mexer. Eu baixei o aplicativo, sabia mexer mais ou menos, não queria curtir ele, curti. Passei um tempo enrolando ele. Acabou que um dia a gente se encontrou e desde esse dia a gente não se largou mais. Só que o Diogo é cristão há muito mais tempo. E ele sempre deu prioridade à igreja. E eu não conseguia entender o porquê que ele dava tanta prioridade para algo que para mim não significava nada. Cara, sério mesmo que tu vai perder a tua terça, a tua quinta e o teu domingo por causa de igreja? Era isso que eu pensava. Pra que tu vai em tal de célula? Tem que ir 2 vezes na semana na igreja? Tem que passar o dia inteiro do domingo na igreja? Pra que tudo isso? Mais do que o católico, né? Mais do que Muito o mais. católico. Só que eu ficava, pra que tudo isso? Ah, o católico vai uma vez no mês, tá tudo certo pra ele. Vai de manhã cedo ali no domingo, também tá tudo certo. E, enfim, eu não entendia, ficava perdida, até que teve um aniversário de alguém da célula que ele fazia parte, e ele falou, eu vou te levar lá pra tu conhecer meus amigos. Aí eu fui. Fiquei lá sentada numa cadeira, olhando aquele povo esquisito, Julgando. julgando horrores, vendo eles cantar umas músicas esquisitas, melancólica, que são as músicas que eu escuto hoje, E que ama. e que eu amo. Umas músicas esquisitas, melancólicas, um povo sorrindo, né? Chorando e rindo ao mesmo tempo. E
A gente é Povo doido mesmo. doido. A gente é doido, a gente é Aí doido. eu ficava, gente, que lugar é esse? Onde é que o Diogo tá me metendo? Era só isso que eu conseguia pensar. Não volta aqui nunca mais na minha vida. Olha só o que foi que eu falei. Nunca mais. Diogo que vai pra lá com essa tal dessa célula dele. Eu vou ficar em casa, ele vai vir aqui, ele faz o que ele quiser aqui, depois no outro dia eu encontro com ele. Pensava assim, né? Aí um dia ele continuou indo, célula, igreja, igreja, célula, igreja, igreja, célula. Acho que eu vou hoje contigo. Sério que tu vai comigo pra igreja? Ué, eu vou me arrumar aqui, daqui a pouco a gente sai, a gente vai, eu quero ver qual é da igreja. Eu ainda não tinha largado os meus vícios. Ouvi. Eu tinha diminuído, mas eu ainda não tinha largado. O Diogo já tinha conversado comigo, já tinha falado que não gostava, principalmente em questão de maconha e cigarro, que era o que eu usava todos os dias. E eu tinha diminuído por ele, mais do que na época, mais por ele do que por mim, porque eu queria muito estar na presença dele. E fui pro culto de quinta-feira. Gente do céu, rapaz, o bispo que pregou aquele dia, o culto foi todo para mim. Ele falou tudo o que eu estava passando, tudo. Falou do meu passado, falou do meu presente, falou do meu futuro, falou do cachorro, do papagaio, falou de tudo. Eu saí de lá destruída, derrotada, assim, eu não sei explicar. Mas naquele momento Deus falou comigo e eu me lembro exatamente de uma frase que o bispo falou. Se tu ainda quer continuar viva, se tu vivo, né? Se tu ainda quer continuar vivo, presta atenção nos teus atos, porque os teus atos vão te matar. Eu fiquei de todas as cores que vocês podem imaginar, eu fiquei sem ar, porque eu falei, cara, como é que pode? A criatura nunca me viu na vida, sabe tudo da minha vida. E fala assim, um negócio nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Mas naquele momento, hoje em dia, eu consigo entender, né? Que hoje em dia foi aquele momento foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus, de fato, né? Senti a presença de Deus ali, senti um afago, um conforto, um abraço carinhoso ali que Deus estava me dando naquele momento e dizendo: vem, filha, vem para perto de mim, que é isso que eu Amém. quero. Eu quero, te quero aqui do meu lado, né? Foi isso que eu senti naquele momento. Eu saí daquele culto já transformada e renovada. Depois disso, eu acho que eu fui umas 4, 5 vezes no culto. E é bem pouco, porque era uma coisa nova pra mim. Eu fiquei com medo, que eu falei, se toda vez for assim, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Não, não vai rolar, não. Então, não era sempre que eu queria ir. Eu também tinha apego com a minha vidinha banal, né? Eu tinha apego com as minhas amizades, eu tinha apego com a minha cerveja, eu tinha apego com os meus vícios. E para largar foi difícil, mas eu estava disposta a mudar. E eu sou uma pessoa, a Letícia me conhece mais, sabe o que eu estou falando, que quando eu digo que eu vou fazer, eu vou e faço. Se eu é não, se é sim. Determinado. E isso, determinado. E quando eu boto na minha cabeça que eu vou fazer, eu vou lá e faço. E um dia eu cheguei pro Diogo e falei pra ele, eu vou jogar tudo fora. Vou jogar tudo fora. Ele, cara, como assim? Eu vou jogar tudo fora. Eu vou cortar cigarro, Aleluia. vou jogar maconha no vaso sanitário. Aleluia. Amém. Aleluia. Me livrei de tudo. O que eu fiquei muito resistente ainda foi em relação à bebida alcoólica.
fui criada numa família que, não vou dizer que são alcoólatras, mas eu tenho um tio alcoólatra. Eu tenho um tio que ele bebe uma cerveja por dia, todos os dias. Se ele não bebe, é a mesma cor do café. A gente, quando não bebe o café de manhã, a gente sente dor de cabeça. Ele tem que beber a cerveja dele para poder terminar o dia bem. E a minha família é regada por festa com bebida. Festa familiar só tem graça se tiver álcool. Hoje em dia tá um pouco mais mudado, assim. Eu falo mais pelo meu pai, pela namorada do meu pai, né? Mas antigamente era assim, só prestava se tivesse bastante álcool, bastante cerveja, bastante uísque, cachaça, enfim. Então eu fiquei muito resistente a isso porque era o que eu gostava, foi o que eu cresci aprendendo que era legal. Mas aos poucos eu fui mudando, eu decidi fazer um jejum, passei eu acho que 6, 8 meses sem beber, né, bebida alcoólica. Foi difícil, mas eu tomei a decisão, então vamos encarar ali a decisão que eu tomei, né? E com tudo isso, a gente se mudou para cá, para São Paulo. O Diogo recebeu uma proposta de vir embora para São Paulo para trabalhar aqui. Eu larguei a minha vida que eu tinha construído em Florianópolis, a gente vendeu tudo que tinha no apartamento que eu morava e a gente veio embora para cá, viver um sonho dele. Eu topei vir para cá para viver o sonho dele. E a gente veio, as coisas não foram como a gente pensou, mas a gente não desistiu de ficar aqui. Eu tinha um sonho muito grande de realizar com a minha mãe. Eu hoje em dia realizo isso com o Diogo, que é conhecer São Paulo. Eu moro aqui, mas não conheço de fato. Vamos junto. Vou, vou conhecendo aos poucos, assim. E aos poucos eu tô indo conhecer, tô realizando alguns sonhos aí, que eram sonhos que eu tinha para realizar ali com a minha mãe, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho meu marido que eu consigo realizar todos esses sonhos que eu tinha para fazer com a minha mãe, eu consigo realizar com ele. Aqui, quando a gente veio se mudar, o pastor Jonas intimou o Diogo. A gente não foi por livre e espontânea vontade, de fato, para Shekinah. O pastor Jonas ligou para o Diogo e falou: Meu filho, se tu não for para minha igreja, eu vou te caçar até pra tu ir para minha igreja. Ele é desses, ele é desses. Ele é desses. E aí a gente foi. Qual a função do Diogo na igreja? Rapaz, o Diogo é músico, ele é Severino. eletricista. É isso aí, ele é Severino, coitado. Graças a É, Deus, cheio de faz habilidade. tudo, faz tudo um pouco lá. Aham. É obreiro, enfim. E a gente foi para lá. Primeiro culto, o pastor me coloca em cima do altar. A mulher que não sabia de nada, não sabia o que queria da vida, estava começando agora, ele vai e me coloca em cima do altar. Inclusive, tem um culto gravado disso aí. Foi em fevereiro de 2023, esse negócio aí. E eu acanhada, com vergonha, sem saber nada, o que é que eu tô O que fazendo aqui? falar, né? Como falar. Eu não falei nada. Entrei muda, saí calada, que era a melhor coisa que eu fazia. Mas aí, final de 2023, eu me batizei. Eu fui para um culto lá na igreja da Cristina Mel. Cara, essa mulher para mim é sensacional. E ela pregou lá, eu não vou lembrar agora a palavra que ela pregou, mas foi algo que eu saí também derrotada, como muitos outros cultos que teve que eu saí derrotada de lá. Aqui não, né? E no final do culto eu fui tirar uma foto com ela, ela perguntou se eu era batizada. Eu disse que não. Ela, tá, então esse ano tu vai se batizar, porque tu tem que terminar de transformar a nova mulher que tem dentro de ti. Eita! Ela, Aleluia! ela não sabia de nada, tipo. Eu falei, caraca, tá bom. Quem sou eu Tá bom. pra discordar Pra da Cristina resistir. Mel?
Quem sou eu para discordar da Cristina Mel, né? Não sou ninguém. Aí, lá em outubro, né, que foi a época do meu batismo, fui lá, me batizei e Eu estava lá, eu vi. tava lá, serviu, foi uma correria. Pastor ainda foi tocar naquele dia, saí correndo, quase que eu atraso o homem, porque eu fui tomar banho no banheiro dele. Foi uma loucura, mas Foi lindo, foi foi a lindo. melhor decisão que eu tomei na minha vida foi de me batizar. Aleluia. Foi uma experiência transformadora. Amém. Só fiquei frustrada que eu não saí falando em língua. Mas isso aí É é, buscar, tem que É, é buscar. uma coisa à parte. Eu pensei que eu já ia descer, já ia subir, hablando horrores. E rodopiando no manto. ia dar uma de Tiago aí. E aí, gente, é, Tiago é meu Eu, cunhado, gente, marido da minha irmã. meu digníssimo, que adora rodopiar no manto. É, ele é É vaso, vaso, é vaso. como a gente crente fala, né? A gente tem que botar muitos, como é que fala? Legenda Tradução, né? nesse Legenda. é as legenda, legendas. porque tem os católicos ouvindo. E traduzir, Sim. né? Traduzir o nosso dialeto. Aí eu sei que. Eu não lembro se foi. Não lembro se foi no final de 2023, no começo de 2024. Eu tinha um cisto na virilha. Em 2020 eu fiz 2 cirurgias no cisto do lado. Desse lado aqui, do lado esquerdo. Fiz 2 cirurgias, fiz 2 cirurgias do lado esquerdo desse cisto e tava tudo certo. O cisto desapareceu. Retirado. Não, não tirei o cisto, eu fiz uma Não. drenagem, porque ele inflamou bastante. Esse cisto, o nome é cisto de Bartolin. Depois vocês pesquisam aí. É bem feio, tá? Mas é um cisto que dá numa glândula que toda mulher tem. E pode dar por qualquer coisa, inclusive por extrema limpeza, Ó, por ser extremamente limpa. É um negócio maluco aí. E eu tive do lado esquerdo, aí eu fiz 2 cirurgias para drenar esse cisto, porque não dava para tirar e tudo mais. E até então ele nunca mais tinha aparecido. Não sei se foi no final de 2023, começo de 2024. Ele resolveu aparecer do lado direito. Deu um oi ali para mim. Eu achei que eu ia conseguir tratar como eu já estava tratando o outro que eu tinha feito a cirurgia. Eu boba, desenganada, não consegui cuidar. Inchou, inchou, inchou. Até a hora que eu não consegui mais caminhar. Ele é, ele é triste, cara. É uma dor insuportável, assim. E me lembrou, inclusive, a dor do apêndice, quando eu tirei meu apêndice. É uma dor bem parecida. Uma dor que parece ter uma faca, assim, enfiada ali na gente, né? Na virilha. E eu consegui um médico muito bom ali, achei em Itaquera, o hospital que eu fui. Paguei um ginecologista particular, fui lá e eu cheguei pra ele e falei assim, doutor, eu só preciso fazer a cirurgia, eu quero fazer a cirurgia pra ontem, só quero parar de sentir dor. Aí ele falou, se tu fizer a cirurgia, tu vai passar o teu pós-operatório bom e depois vai voltar a sentir dor, porque vai voltar a inchar, vai voltar a infeccionar e vai viver o resto da tua vida assim. Se tu quiser, a gente trata com remédio. Eu não tô aqui pra te enganar, eu não quero o teu dinheiro, mas é escolha tua. Tá, então vamos cuidar com o remédio, vou ficar assistindo dor até uma hora que passar. Aguentei até agora, o que é aguentar mais os 7 dias de antibiótico aí que eu tenho que tomar. Comecei a tomar um antibiótico e esse negócio só inchava, o remédio pra dor. Eu tava tomando como é o nome? Codeína com paracetamol, tarja Uau. preta. é A dor fogo. não passava com ele. Eu tomava 2 comprimidos por vez, né? Era 2 doses por vez que eu ia tomar, eu tomava dois. A minha dor não passava, eu tomava ele a cada 3 horas e a minha dor não cessava, só piorava. Com o antibiótico só aumentava o tamanho do cisto. Eu não conseguia sair da cama, não conseguia vestir calça, não conseguia vestir calcinha, eu não conseguia fazer nada. Coitado do Diogo,
é maluco, Desesperado. desesperado, que eu tava deixando ele louco, mas ele tava lá cuidando de mim. Até que chegou uma quarta-feira. Ele falou, amor, a gente tem que ir pra igreja hoje. Eu, meu filho, eu não consigo me levantar. Como que eu vou pra igreja? Aí a gente vai, veste uma roupa aí, um vestido velho e bora. Nesse culto eu fui curada. Oh, meu Deus! Aleluia. Nesse culto Fala eu fui assim. curada. Calma aí, cara. Se tu joga bomba assim, a gente não tá preparado. Calma. Peraí. Ela é Nesse culto hilária, eu fui curada. gente. Eu só Papum, conseguia, gente. Curta e grossa. eu só conseguia sentar assim, com a Fez banda nem o assim, sabe? A suspense. gente não tava pronta. Dá mais Aí, detalhes dessa cura, desse É. processo, desse eu, culto. gente, eu não lembro de muita coisa. Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro da parte que me interessa, que foi a hora que eu fui curada. O restante, Lá no culto mesmo sumiu. não no culto, Ah, mas eu não conseguia sentar, né? Não conseguia fazer muita coisa porque sentia muita dor. E o pastor me chamou em cima do altar. Aí ele falou, filha, vem aqui que tem uma revelação para ti. Eu só subi em cima do altar, fiquei bem no cantinho. A igreja era menor, não é como ela é hoje. Era só o espaço antigo. E aí ele me chamou, eu fiquei no cantinho. Acho que esse culto eu não sei, deve ter gravado, mas eu não sei se me aparece. E ele me chamou ali, começou a orar, botou a mão na minha cabeça, botou a mão na minha barriga. Aí falou assim: amanhã tu vai estar curada. Amanhã tu vai acordar curada. Eu só chorava, eu falei: ah, tá bom. Sentei, né, das condições que eu conseguia me sentar. Fomos para casa. Na época a gente morava na Penha, numa casa que tinha que subir escada. E para mim era um sacrifício, era um horror, porque eu não conseguia nem caminhar, quem dirá subir escada. Mas eu subi a escada com muita dor e eu falei pro Diogo, se eu não acordar amanhã curada, esquece. Eu vou até embora daqui. Afrontosa, gente. É, É duvidando desses, do poder de Deus, olha. é e eu dessas já que tava Deus vacinada. gosta. Ele É, gosta. Ele E gosta eu para já tava manifestar a vacinada. glória. é, De, olha madru- isso. de madrugada eu acordo, eu pensei que eu tinha feito xixi na cama. O cisto estourou. Aleluia. Aleluia! Estourou. E tinha um detalhe, a probabilidade dele estourar para fora era tipo de 1%. Para os É, É, 99% que tinha para estourar para dentro, eu pra ter uma dentro. infecção generalizada e morrer, Meu né? E, Deus. e estourou para fora, eu acordei, eu achei que eu tava toda mijada. Eu, pronto. Depois de véia mijando na cama, né? Já pensei assim. Acordei, acordei o Diogo desesperada. aleluia! Acordei o Diogo desesperada. E falei para ele o que tinha acontecido. Aí um cheiro insuportável do É, pus. do pus, Uh, é. nojento. Eu, meu Deus, me ajuda a me limpar, que eu tô fedida, eu tô nojenta. E ele disse que não tava cheirando a nada. E eu senti naquele cheiro Glória a horroroso. Deus. Eu sei que ele Amém. foi, me ajudou a me limpar e tudo mais. Fiquei cuidando, terminei ainda o antibiótico que faltava uns dias para acabar. E voltei no médico. Tinha que fazer o retorno pro médico. Gente, o médico olhou para mim e falou: o Deus que tu serve é maior que qualquer medicina. Como é que Aleluia. pode? Aleluia! Como é que pode? Aleluia! Ele falou: eu só acredito porque fui eu que cuidei de ti. Aleluia. Senão eu não ia dizer que tem, porque ele falou: não tem marca, não Glória a tem, não tem Deus. nada. Até a Aleluia. marca da cirurgia, das duas cirurgias que eu fiz, as duas marcas sumiram já. E são marcas que, assim, ficam, né? Mas sumiu, dos dois lados sumiu. Graças a Deus nunca mais senti nada, Aleluia. nunca mais senti dor, nunca mais precisei sofrer com isso. E Amém. isso é uma coisa que eu acho que eu contei para pouquíssimas pessoas sobre esse cisto, porque, querendo ou não, fica ali na minha região íntima e tal. Às vezes a pessoa pensa, ai, ela é nojenta, não se cuida, né? E tem um troço desse, mas, gente, é uma coisa.
algo Imagina. normal e comum em Porque muitas inflama. mulheres. É, Porque inflama. Teve uma moça que falou aqui que na gravidez também teve. sim, E falou a Natália, a Oliva da semana passada. pronto, ela teve aí, ela me entende, ela sabe o quanto dói, o quanto é terrível. Imagina na gravidez, sentir dor da Tadinha, gravidez em é. si e ainda do cisto. E depois dessa minha cura, desse meu milagre, o Diogo também presenciou um milagre. O Diogo ficou cego do olho esquerdo. Também Meu pouca gente sabe. Deus. Pouca gente sabe, a gente estava deitado para dormir, já assistindo filme, sei lá o que a gente estava fazendo. Ele piscou, quando abriu o olho de novo, estava cego. Meu Deus. Cego. Cego, não enxergava mais nada do olho esquerdo e passou um dia, uma semana, um mês. A gente foi no oftalmo, o oftalmo passou uns exames absurdos para ele fazer, a gente não conseguia fazer esses exames dele. Ele precisando viajar de carro para Florianópolis, voltar para São Paulo, enxergando só de um olho, com dor também. E a gente entrou num propósito, né, mais um jejum de muitos outros que eu já tinha passado aí nesse meio tempo. E eu falei para ele a mesma coisa que eu falei do cisto: se tu não sair curado com esse olho curado, enxergando, eu nem sei. E assim foi. E Ainda assim esse nem foi. sei. E assim foi. E aí a Hum. gente. Ninguém sabia, a única pessoa que sabia na época era o pastor Jonas. A gente conversou com ele, explicou a situação do Diogo e tudo mais, pediu para ele orar. E isso foi numa viagem para Florianópolis, que a gente foi passar 3, 4 dias. E quando a gente voltasse, ele iria fazer os exames, que eu tinha conseguido os exames para ele fazer. A clínica me liga sábado à tarde dizendo que precisou ser cancelado todos os exames e que ia estar me devolvendo todo o dinheiro que eu tinha gasto, Nossa. porque a clínica ia precisar passar por uma dedetização e não ia poder atender ninguém. Meu Aí eu falei, Deus. pronto, é provação de Cristo mesmo, um negócio desse. A criatura vai ficar cega. Eu já falo pra ele, não quero gente cega comigo, não. Meu Tem Deus. que estar enxergando os dois olhos. Jesus, ainda bem que esse homem te ama. Aí voltamos para São Paulo. Eu pistola, porque eu queria que ele fizesse os exames para saber o que é que esse homem tinha, Que é para saber pistola? O que que é com pistola? raiva. Ah, tá. Aviso, porque eu sou carioca, eu conheço esses termos aí, não. Eu esqueci desse Minha irmã detalhe. conhece porque tá contigo também, porque se não tivesse Aí, contigo, ela não ia conhecer também, não. Mais ou menos também. Tem coisa que ela fala que eu fico perguntando, traduz. Eu não entendi Né? nada. verdade, Pistola. eu falo umas coisas assim esquisitas. E eu voltei com muita raiva pra cá, porque eu falei, cara, como é que pode? A gente demorou tanto pra conseguir marcar esse negócio, agora marca, fica desmarcando. Eu vou lá no lugar lá onde eu consegui marcar e vou fazer um barraco. Falei pra ele, vou fazer um barraco, porque eu quero os exames, quero que tu faça, quero que tu volte a enxergar. Aí voltamos pra cá, dormimos. No domingo à noite a gente foi no culto, o Diogo orou, eu orei, o pastor lá por ele e tudo mais. Fomos pra casa dormir. Na segunda-feira eu não ia trabalhar, na época eu trabalhava por escala, não era todo dia. Nesse dia de manhã a gente acordou cedo porque eu tinha que ir lá no consultório para poder Fazer o ver a questão barraco. fazer meu barraco, ver a questão dos exames. Aí ele acorda, ele fala assim, amor, tô enxergando. Ah! Aí eu, lógico, tu tem outro olho, lógico que tá enxergando. Aí ele, não, eu tô enxergando, ó. Ele fechava assim, eu tô enxergando. Acabou que não precisou dos exames, a gente Olha, também Deus marcou, devolvendo dinheiro pra Devolvendo vocês. dinheiro. devolvendo dinheiro, tá E vendo? você querendo fazer barraco. Querendo fazer o Deus barraco. cuidando, né? Ah, Deus. Gente, Que luta. voltei, eu marquei o retorno dele lá no oftalmo, e o oftalmo falou a mesma coisa. Cara, não sei o que foi que houve,
explicou, era uma bactéria, que essa bactéria podia passar para o outro olho, deixar ele cego dos dois olhos. É uma bactéria que pode ir para o ouvido, tem um monte de coisa. Não sei explicar muito bem, mas é um negócio muito sério. O oftalmo disse que não conseguia entender, que não sabia o que, que tinha acontecido, mas que bom, não falou a mesma Aleluia. coisa do outro médico. O Deus que tu serve é maior do que qualquer coisa, porque tu orou Amém. tanto que deu certo. E eu, Aleluia. foi só oração, não foi? Né? Enfim. E foi isso que aconteceu aí na minha vida, depois desse período aí tortuoso de muita loucura, de muita coisa errada. Eu uso minhas redes sociais, né? Meu Instagram, eu tenho outras redes sociais, mas que eu uso só para olhar. Mas eu uso muito meu Instagram aqui para falar de Deus, para falar de Cristo, para falar um pouco mais da igreja, para falar sobre o meu devocional. Eu baixei um aplicativo que ele é tipo um Twitter, que o nome é Substack, que eu comecei a postar meu devocional lá também, mas aí depois eu parei. Tenho que voltar. Criar vergonha na minha cara e voltar a postar lá também, porque lá dá para postar textos grandes. E aí eu consigo postar o devocional todo de uma vez só. É uma rede social muito legal para leitura e a gente consegue encontrar nichos do que a gente quer ver de fato. Então, o meu nicho é todo voltado ali para a parte cristã Amém. e tem umas outras coisas, um romance, algumas coisinhas de comédia, mas é mais voltado ali pro, pro cristão Propagação do mesmo. evangelho. É, é o que eu mais leio, né, lá. E só que aí, esse mês passado eu tava sem 4G, então eu não tava postando nada porque eu só tinha quando eu chegava em casa. Eu chego em casa normalmente muito tarde cansada, não quero fazer nada e acabava não postando, perdi a prática de postar, mas eu vou voltar a postar lá também, porque tem gente que prefere ler Deixa no aí de fato. rascunho, deixa no É, rascunho. Quando chegar em casa, você só libera. pois é, Posso fazer aí, uma pergunta? claro, É que você falou, teve uma fala sua, eu sei que é de brincadeira, mas é só para não deixar essa dúvida no coração das pessoas que ainda não te claro. conhecem, né? Como a minha irmã conhece e ela fala super bem de você e eu conheço através dela. Então, para as pessoas entenderem, assim, qual é a diferença que você sente hoje, além do nosso pastor falar em português e o padre na época falar em latim, qual a diferença que você sente da, da, da religião em si, da igreja, das suas idas à igreja católica e o que Pro, você sente hoje, porque teve uma pequena fala sua, brincando, que você falou, às vezes eu também sinto, até hoje eu ainda sinto se eu estou fazendo certo, sim. né? É, eu sei qual a resposta, mas eu quero que você fale para tirar essa Então, dúvida do coração de alguém. o que eu sinto, né? A primeira coisa é que eu vou falar por mim, assim, pelo pouco que eu pude de fato ali viver dentro do catolicismo, porque eu me considerava a tal da católica não praticante que eles falam, né? Que nada é a mesma coisa. Eu só ia para a igreja, porque meu pai e minha mãe diziam que eu tinha que ir. Mas eu não estava lá, estava só com o corpo presente, eu não estava de fato presente, eu não entendi o que é que o padre falava, porque eu não sei como é hoje em dia, tá? Mas antigamente eles falavam em muitos termos técnicos que ficava muito confuso, eu não sabia o que era nada. Gente, eu vim ter Bíblia agora, agora, porque eu não, a não ser aqueles católicos bem mais antigos que têm Bíblia e que ler a Bíblia de fato. Mas normalmente dentro da Igreja Católica a gente não vê ninguém com Bíblia, a gente não vê ninguém de fato ali propagando É a aquilo palavra. é aquilo que é falado e E ponto. Ninguém pronto, né? pesquisa, ninguém procura É, saber.
Na nossa igreja, a gente bota ali no coisa a palavra, o versículo, a gente lê, a gente disserta sobre aquilo ali, a gente tenta investigar um pouco mais sobre a palavra para poder entender de fato o que foi que Tira Cristo dúvida, fez, né? o que foi que Cristo fez ali aqui, né, na Terra, fez enquanto ele era homem, fez depois que aconteceu tudo que aconteceu com ele, né? Que foi crucificado, enfim. E a gente consegue entender muito melhor, eu, pelo menos, consigo entender muito melhor a Bíblia e estudar um pouco mais, entender muito mais sobre o Evangelho hoje. Mas tem uma, tem uma blogueira que eu de vez em quando acompanho ela, que ela é lá de Itajaí, em Santa Catarina. Ela é católica. E ela todo dia posta a palavra. Eles não chamam de devocional, ela chama a palavra. Não sei como é que ela fala. Mas ela sempre posta como se fosse nosso devocional. É muito bonito ver como ela consegue estudar a palavra ali dentro do catolicismo. Claro, ela usa outros termos, outras denominações, mas é bonito ver porque ela também está falando e propagando a palavra de Deus ali dentro do Instagram dela, que hoje em dia é voltado totalmente à família e mesmo dentro do catolicismo, a Cristo também. Assim como eu tenho alguns colegas que também são católicos e que eu vejo que hoje em dia também conseguem postar e falar um pouco mais sobre Cristo. Mas eu acho que isso é também diante de toda essa evolução que a gente vive aí nas redes sociais, que graças a Deus o cristianismo está crescendo cada vez mais. Então a gente entra aqui no Instagram, a primeira coisa que a gente vê normalmente é uma palavra de Deus, é uma publicação falando sobre Cristo, por menor que seja, alguém falando alguma coisa sem citar aqui como se fosse realmente um versículo, mas que te edifica naquele momento. E isso tem ajudado bastante. As redes sociais, elas vieram. Claro, tem muita gente que faz coisa ruim, a gente sabe se é ser humano, mas dentro ali do catolicismo, do evangelho, do cristianismo, enfim, veio também para ajudar muita gente a Um se renovar ali facilitador, na né? fé, facilitador e se renovar ali na fé. Então, assim, eu acredito mais que a maior diferença do catolicismo para o cristianismo, de fato, são as pessoas. É quem segue. Porque os dois falam de Deus. É só. E também a questão de santo, de idolatria à imagem, né? Mas Muita. o que fez você escolher pela igreja evangélica? O que você sentiu na igreja evangélica que você não sentiu lá na católica? Lá você, pelo menos o que você falou pra gente, deixou muito claro que era mais por religiosidade, né? Que você ia lá Isso. cumprir um protocolo, ia, entrava e saía da mesma forma. Não havia Eu. mudança, não houve aquele confronto, aquela vontade de largar Uhum. os vícios, como você deixou claro pra gente, quando você teve ao entrar e ao permanecer ali frequentando a igreja evangélica. O que eu senti foi que eu tive a presença de Deus na minha vida a partir da primeira vez que eu entrei. Eu não estou falando que é 100% verdade ou não, mas dentro das igrejas católicas é um lugar muito bonito, cheio de arquitetura, de ouro, de muita coisa, mas as pessoas vão mais por religiosidade, por comodismo. Religiosidade, sim. E por comodismo para dizer que tem ali uma religião. Normalmente quem é cristão que vai na igreja ali vai mais porque realmente quer ouvir a palavra, independente do homem, independente do que seja, vai para poder Encontro conhecer de com fato Deus, né? quem era Cristo, ter esse encontro ali de fato com Deus. É isso. Eu acho que é isso. Hoje você tá em paz, vive em paz, tá certa Viva. disso? Falar igual o Silvio Santos. Você tá certa disso? Posso Tô perguntar? certa. Tô certa Você, disso. você crê que Jesus é o único caminho, verdade e vida? Com toda certeza. Eu acredito que eu tenho um chamado muito grande, né, para comunicação. E dentro desse chamado de comunicação, eu vejo que eu vim para
trazer outras pessoas para esse nosso mundinho, né? Trazer outras pessoas para esse reino que a gente vive, para essa grandiosidade aí que a gente vive. Que, cara, é muito, muito gostoso estar na presença de Deus, é muito gostoso eu acordar de manhã cedo, fazer minha oração, é muito gostoso eu sair de casa com meu fone de ouvido para ir trabalhar escutando um louvor, saber que eu posso mudar a vida de alguém só porque eu tô feliz, como já aconteceu algumas vezes aí. Assim, eu tenho certeza do meu chamado hoje em dia é buscar novas pessoas para esse reino que a gente vive, né? Para tudo isso aí que a gente é. Porque eu sou testemunha viva de que é possível sim mudar, ser transformada e ter uma nova essência sem Amém. perder, sem perder aquilo que de fato a gente tem, né? Que é o amor, o carinho que a gente tem que ter por tanto por Deus quanto pelas outras pessoas. Uma coisa a gente fez esses tempos agora, a gente se formou na segunda-feira na Escola das Águias, né? E a gente aprende de lá justamente sobre isso. Eu até fiz um devocional esses dias sobre isso também. Esses dias, eu acho que foi hoje, nem sei mais. Enfim, sobre a gente se humilhar, né? E às vezes a gente fala quando a gente fala, né, de se humilhar, as pessoas acham que a gente está se humilhando ali, de se machucar, É. mas não é essa a questão, a gente está ali se humilhando por Deus, porque quando a gente entende que a gente se humilha por Cristo, é que a gente entende o amor verdadeiro que a gente tem de servir. Não tá à toa ele fez, Isso. ele, É. ele lavou os pés ali dos discípulos, ele fez de tudo ali para servir, porque ele sabia que ele servindo, ele seria servido. O Ele menor, né? teria, ele teria o amor ali dos discípulos, apesar de Judas, é, mas ele Humildade, teria né? o amor de Cristo ali, teria essa humildade, teria o acolhimento, porque servir é isso, servir é tu tirar toda aquela, tudo aquilo que tu tem ali dentro de ti, do teu coração, deixar tudo aquilo ali de fora e dizer, cara, eu te amo em Cristo de fato, eu tô aqui para te ajudar no que tu precisar e eu tô aqui para te servir. Que eu aprendi que quanto Aquilo, mais a gente aquilo, serve, aquilo que fizeram com você lá no Piauí, né? Que era, como que você falou, que lá era tudo muito status, não é? status. Você já era humilde de nascença e não sabia. Você já não É, era apegada a essas coisas, nunca foi. assim como Cristo, né? Ele veio, o lava-pés que ele fez com os discípulos, o mostrar que ele veio para servir, não para ser servido, é mostrar a humildade, que ele veio para cuidar e nos ensinou a cuidar um do outro, né? É. Nós Sim, não devemos viver só para nós mesmos, né? Os dois maiores mandamentos que Jesus resumiu é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. como Ou você mesmo. seja, o seu amor por você está no mesmo pé de igualdade do outro. O outro. O que Uhum, você quer, o cobertor quentinho nesse frio aí de São Paulo, você também quer para o morador de rua que não com tem um certeza, cobertor quentinho, que não tem um agasalho, né? com certeza. Esse é o Isso é amor que ele verdade. veio servir, ensinar pra gente. Eu aprendi, inclusive, eu tinha muito. Apesar de ser desapegada com algumas coisas, eu também era apegada com outras coisas. Então, depois que eu conheci de fato a Cristo, eu aprendi a desapegar mais, a saber que nem tudo tem que ser meu, né? Nem tudo tem que ser dessa forma, porque Cristo era humilde, ele multiplicava e Uhum. doava e fazia tudo pelo outro, porque é muito melhor tu fazer pro outro do que tu fazer para si. Hoje em dia Entender eu entendo isso. entender que ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. É É verdade. aquela velha história, o pobre nunca teve nada. Aí acontece alguma coisa, ele perde tudo, né? É isso aí, é a mesma coisa.
É a mesma Já, coisa, isso aí. já dizia o sábio Salomão, né? Tudo é vaidade. Já dizia, O sábio Salomão, né? Tudo é vaidade. tudo é É a Tudo vaidade, é mesma coisa. vaidade. Ah, deu um enchente, eu perdi tudo. Mas tu não disse que não tinha nada? Pois é, agora eu tinha tudo e perdi. É mais ou aonde a menos a gente mesma vai, a coisa. gente não vai levar nada disso. Não vai levar nada. E uma das coisas que Jesus ele diz, aproveitando a palavra católico ou cristão, né? Jesus ele diz que muitos chegarão diante dele naquele grande dia, o dia do juízo, e vão dizer: Mas Senhor, em teu Uhum. nome eu curei enfermos, eu orei, eu fiz isso, eu aquilo, né? Eu fui à igreja, né? Eu falei do teu nome, eu acreditava em ti, né? Como você está dizendo, Sim, eu acreditava em ti. Mas ele vai falar, mas aparta-te de mim porque eu não te conheço. Por quê? Por que não me conhece? Porque viram esses aí, esses pequeninos que Jesus chama de pequeninos, sem roupa e não vestiram Rotina. eles, com fome não deram de comer, sim, com sede não deram de beber. E uma das coisas que nós fazemos e que muita gente não sabe é ajudar o próximo, É é cuidar verdade. das pessoas em situação de rua, é dar alimento, é evangelizar, né? Aquelas é. pessoas. A gente só não sai por aí propagando, né? Porque Jesus também ensinou que o que uma mão direita faz, a A esquerda não esquerda deve não precisa saber. Não deve saber. A saber. Isso gente é verdade. não põe trombone por aí para dizer, mas quando arguido e perguntado, a gente fala, né? A gente faz Isso. Sim, sim. A gente só não sai por aí falando. E uma coisa que eu não posso deixar passar, é, eu vou deixar a minha irmã depois encerrar, porque a gente já está. Tem mais algum milagre para contar, ô milagreira? a Não, princípio não. Por não, enquanto, por não. enquanto não, Por né? hora só. Só até É aqui. só Deus te mostrando quem é Ele na sua vida, né? É, Porque o É, que só para deixar bem claro aqui também, antes de eu ler o texto, o que a Gabi fez, gente, não foi duvidar e colocar Jesus na parede ou Deus na parede. O que ela fez foi provar o Senhor, fazer prova dele. E Malaquias diz isso é isso: bíblico. fazei prova de mim. O salmista também vai dizer: ó, provai e Provar e veja que o vede. Senhor é bom, né? Amém. Como ela não conhecia Deus verdadeiramente, como Jó, também no finalzinho lá dos seus capítulos ele fala, depois daquele tanto que até quem não é crente, até os católicos conhecem a história de Jó, né? Que ele perdeu 10 filhos num dia só, perdeu seus bens, é, ficou tem, leproso, a tem mulher a dele música, mandou né? ele negar Deus. É, Hã? A música conta muito bem. É, não lembro Conta. quem é a eles música. E no conhecem. final das contas, ele começa a questionar Deus. Os amigos dele acusam ele, dizendo que ele estava em pecado, que aquilo tudo só estava acontecendo porque ele estava em pecado, tudo mais. E ele começa, no particular, com os amigos dele, ele ficava quietinho, ele só ouvia. Mas no particular, a Bíblia fala que ele questionava Deus: por quê que eu estou passando por isso? E tal, e não sei o quê. E aí Deus deixou ele falar. Depois Deus chegou para ele e tem uns 3 capítulos de Deus só falando com ele. Por Só. acaso, onde que você estava, Jó, quando eu criei o firmamento? Onde você estava quando na palma das minhas mãos eu pego todos os oceanos da terra? Onde você estava quando eu fiz isso e aquilo? Não sei o que. Começa, né? Mostrar para Jó a pequenez dele. E no final, Jó ele fala assim: Olha, antes eu te ouvia, eu te conhecia de Eles ouvir ouvem falar. falar. Agora os meus olhos te veem Aleluia. através daquela experiência degradante que eu não desejo para ninguém. Eu quase perdi meu filho há um ano, minha irmã já perdeu Sim, quase o dela, já perdeu um filho. Hum, Sabe que a dor é, meu Deus do céu. Jó perdeu insuportável, 10 né? de uma vez só. Mas no final das contas ele fala: Hoje os meus olhos te veem. E amém. no final, Deus prosperou ele 7 vezes mais do que ele já era próspero. Deus deu outros 10 filhos para eles, porque não mudou a esposa. Hum, Para eles ainda mais bonitos, mais abençoados do que eram os que ele perdeu. Então, assim, muitas coisas a gente pode
para quem ainda não conhece, fazer prova de Deus com muito respeito, que a Gabi está aqui contando divertidamente o que ela passou com Deus, mas eu tenho certeza que foi com muito temor e tremor, porque Deus não se deixa Foi. escarnecer nem se deixa zombar. E Deus não é assim, como a gente, não vê como a gente vê, né? A gente está vendo aqui, mas pode haver alguém aí religioso demais achando, nossa, a Gabi foi atrevida demais com Deus. Não, ela não foi. Ela está contando de uma forma divertida, porque ela é assim, né, irmã? Ela é É. assim. O Diogo está aqui dizendo que você deixa ele louco, mas que você é mais crente do que ele hoje em dia. É. E o Diogo é o esposo dela, tá? Porque os comentários saem depois. Então, assim, ela provou, ela fez prova de Deus e Deus provou para ela, assim como Deus provou para o povo no Egito, quem era ele. As 10 pragas nada mais foi, nada mais é, desculpa, do que Deus provando para os egípcios que cada praga ia contra um deus Deus, deles, Deus. um deus pagão, um deus só de barro, um deus só de ouro, um deus que tinha boca e não falava. E aqui, João, o Evangelho de João, que tem na igreja, na Bíblia da Igreja Católica também, diz assim, a partir do 9, vamos ler aqui. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. A palavra aqui está falando de Jesus, tá? Ele é o caminho, a verdade e a Da vida. vida. Ele é a palavra. Aqui no começo, João 1 está dizendo: no princípio, Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Mas estava falando de Jesus, ok? E aí a palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, né? Ele veio para o povo judeu, né? Isso aí é um assunto para uma outra live, talvez. Mas depois, se vocês tiverem dúvida, pode colocar aí nessa live, vai ficar gravada. Pode colocar a dúvida aí que a gente responde, tá bom? Com o maior prazer. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. De que nome está falando aqui? Jesus Cristo. Os Jesus quais Cristo. não nasceram do sangue, ou seja, não foram judeus, não somos judeus de verdade, né? A gente é brasileiro, a gente não tem o sangue judeu. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra, olha aí, falando de Jesus, lá do comecinho. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de De verdade, verdade. né? Aleluia. E aí, João 14:6, só para complementar esse que a gente acabou de ler, na mesma Bíblia Católica também tem, João 14:6, que diz isso que eu falei ali no comecinho, Eu né? sou o Eu caminho, a sou o verdade e a vida. caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vai, ninguém vem ao Pai que não seja por mim. Se vocês de fato tivessem me conhecido, terias conhecido também meu Pai. Ou seja, como nós conhecemos Deus verdadeiramente? Através de Jesus Através de Cristo. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Aleluia. né? A gente aqui não vai ofender a nenhuma religião, a Igreja Católica de maneira alguma, mas Jesus ele diz que ninguém vem aonde Jesus está. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo. Depois que ele morreu, ressuscitou, ele ainda andou 40 dias na terra, falando, se mostrando que ele estava ressuscitado, e depois ele foi assunto aos céus. E para onde ele foi? Para o Pai. Então, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então,
desculpem, não é por Maria, não é por São João, né? O que dizem que é o santo desse mês agora, não é por João Batista, não é por João o Evangelista, não é por São Judas Tadeu, pela Nossa Senhora da Aparecida. Né? Maria foi um instrumento usado por Deus, precisava vir de uma virgem, de Sim. uma mulher que tivesse a descendência certa, casada com um homem certo, que ela já estava destinada para José, e José era da tribo que era profetizado que de onde Jesus viria, Viria. né? Da descendência de José. Então, ele era da tribo de Judá, de Davi. Então, assim, foi uma escolhida, foi uma abençoada, uma bem-aventurada, a Bíblia fala. Mas ela não é ela quem intercede por nós junto a Deus, junto ao Pai, a Jesus Cristo, não é. É o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Depois que Verdade. a Gabi se batizou nas águas, ela certamente se batizou, vai se batizar, vai receber. Ela já tem o Espírito Santo, ela só não tem a evidência das línguas, né? Então, continua buscando, Gabi, a Com evidência do certeza. falar em línguas, mas você já tem o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é espírito da alegria, ele é o espírito da unção, e você tem tudo isso. Você tem alegria no falar, você não é aquelas cristãs, não se tornou aquela cristã pesada, sabe? De falar, olha, se você não aceitar Jesus, você vai pensar, não é dessas, sabe? É uma graciosa, é uma bem-aventurada, é uma abençoada e hoje derrama na vida de muitas pessoas. Então você já tem o Espírito Santo, né? Glória a Você já Deus. abriu mão de todas aquelas coisas. O jejum, eu até anotei aqui para não deixar passar. O jejum, ele nos aproxima mais de Deus, por quê? Porque eu nego a minha carne. Eu digo a Sim, minha carne quem é que manda. E quem é que manda? O domínio próprio. E quem tem domínio próprio? Quem tem o Espírito Santo. Então, quem tem o Gabi, Espírito Santo. se você consegue jejuar, meu bem, você já tem o Espírito Santo, você já é batizada nele. Com Você só certeza. precisa da evidência das línguas, que a evidência do falar em línguas é para edificação própria, Própria. tá? Pode buscar, busque outros dons, busque dom de revelação, busque dom de conhecimento bíblico, busque outros dons que a Bíblia fala que ele dá, como convém e dá a quem ele quer, né? Sim. Eu tô É, muito feliz de ter ouvido você graciosamente. Eu já ano tive live aqui passado, de chorar copiosamente e hoje foi a live de eu rir De sorrir, né? graciosamente. ano passado eu tomei uma decisão, para mim foi punk, foi muito difícil. Eu fiz, eu acho que mais de 100 dias de jejum. Tirei aí bastante coisas da minha alimentação, da minha rotina. Não necessariamente por algo em si, assim, sabe? Mas eu decidi tirar algumas coisas ali da alimentação, da minha rotina, por algo que eu achava que poderia acontecer. Não aconteceu da forma que eu queria, porque nunca é do jeito que a gente quer, do jeito que ele preparou pra gente, mas preparou de uma forma muito bonita ali, as coisas que eu tenho vivido hoje com o Diogo, né? Por mais difícil, a gente sabe que a vida do crente não é fácil, as pessoas falam brincando, mas a vida do cristão não é Não é um fácil, morango, eu não é um falo. moango, não é um moango. E mas hoje em dia eu e o Diogo a gente está vivendo a parte do milagre realmente, depois Amém. de Amém. muito joelho ali no chão, de muita oração e de muito pedir, né? De, claro, mais agradecer do que pedir. Minhas orações eu sempre começo agradecendo muito, agradecendo pela nossa vida, pela nossa casa, por onde a gente mora, pelo nosso casamento. E, inclusive, por tudo aquilo que deu errado. Eu acho que isso é muito importante, reconhecer que o que deu errado também é livramento de Deus para Sim, nossa vida, né?
porque quando dá errado, ele livrou a gente de algo porque ele estava preparando algo muito maior ali para nossa vida. E é o que a gente tem vivido hoje. A gente tem trabalhado mais, a Amém. gente tem dormido menos, a gente tem se desgastado um pouco mais para poder viver um propósito de um sonho que a gente tem aí na Amém. nossa vida. Amém. Amém. Tudo por causa de uma decisão que a gente tomou, né? Eu tomei aí de me batizar, de viver aí com Cristo e de fato propagar aí a palavra da forma que eu consigo, desse meu jeito aí que vocês falaram, engraçada. E eu acredito que é isso que para que eu fui chamada, né? Fui chamada É única, é. para servir aí a Deus e falar da palavra dele da forma mais descontraída possível, porque é o meu jeito, eu não consigo ser diferente. Eu faço piada de tudo. A Letícia me conhece, eu sou uma quinta série pura, Purinha. mas é a forma que eu consigo, que eu achei hoje em dia De se aproximar das de me pessoas. aproximar e de É, continuar sendo quem eu sou, sem perder essa essência que eu tenho. E para não virar exatamente aquilo que tu falou, de ser uma religiosa, de dizer que os outros vão pro inferno. Porque eu acho que não é isso que Deus quer também, não. Crente Deus. ranzinza, né? Eu falo que a gente tem que ser sal, né? Como diz a palavra, mas não sal grosso, sal É, grosso, equilibrado, né? é. Equilibrado. A vida eu do. sou um sal do Himalaia, porque rosa. Amém. Vamos encerrar a live meia-noite. Amém, amém. Meia-noite, Eu meu tive que Deus. trocar. Meia-noite. Vocês conseguem me ouvir? Porque eu tive que tirar o microfone e trocar aqui porque o meu Puxa, celular Letícia. descarregou. Ah, Aham, tá. estamos ouvindo. Amém. Vamos ler só um versículo aqui para a gente encerrar, né? Porque ele deixa bem explícito tudo isso que a Gabi falou e para o propósito de todos nós, né? Porque todos nós temos o ID, né? Que Jesus deixou. Ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Em Lucas 4,18 diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar, evangelizar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. E ele a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia Aleluia. da vingança do nosso Deus, né? Então esse versículo é bem tudo que a Gabi esmiuçou aqui, da onde ela veio, né? Da escravidão do pecado, como nós abrimos a live falando, e ela conheceu Jesus e Jesus a libertou verdadeiramente. E hoje ela é livre, liberta Aleluia. dessa escravidão no pecado, e o Senhor ungiu ela para pregar as boas novas aos quebrantados, e assim como ele também tem para todos nós, né? Porque Amém. todos nós que estamos aqui, que vamos ouvir posteriormente, Deus ele conta conosco também para propagar o evangelho, né? Aleluia. Propagar as boas novas. Como a Gabi também disse aqui, nós temos esse facilitador que é a internet. E o Uhum. importante é que a gente tenha essa ousadia e essa vontade de passar aquilo que a gente conheceu de bom, aquela água boa que a gente bebeu, que a gente provou e prova, né, diariamente. É como um produto que a gente compra e gosta, né, e a gente quer contar para todo mundo. Gente, isso aqui é muito bom. Vocês precisam É, provar, vocês precisam comer, vocês precisam sentir o é. cheiro, né? Quando a gente prova de algo muito bom, a gente quer passar para outras pessoas. E que em Amém. nome de Jesus a gente possa fazer isso com o nosso Mestre, com o Senhor da nossa salvação, o amado da nossa alma, que é Jesus. Que a gente não Amém. se cale e não se acovarde, né? Que a gente fale dele por onde quer que nós formos, em nome de Jesus, Em para que nome o de Evangelho seja Jesus. propagado e para que vidas, que assim como a Gabi, assim como nós, fomos livres, né, de todo pecado, que outras almas possam ser alcançadas e Em libertas nome de Em também Jesus. nome em de nome de Jesus. Jesus. Amém? Amém. 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 Você ora, irmã? Ora, amém.
Senhor Deus e Pai, na tua presença neste momento, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento precioso que nós Amém. tivemos aqui na tua presença, porque nós sabemos que tu estás aqui conosco, porque nós estamos unidas aqui em teu nome, falando mais de ti, Senhor, e nos edificando, edificando outras vidas e propagando o teu evangelho. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou. Muito obrigado pelo teu amor. Deus, muito obrigado porque tu enviaste o teu filho Jesus por amor de nós. Senhor, e se Obrigada, não fosse Deus. ele, Senhor, nós não teríamos acesso que nós temos hoje ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ele Aleluia. nos liberta, e que ele nos deixa livre, e que através dele nós temos acesso a ti e teremos, Senhor, vida abundante e plena em ti. Muito obrigado pela vida da Gabi, muito obrigado por esse Obrigada, Pai. testemunho. Senhor, em nome de Jesus, que através do testemunho dela, Senhor, muitas vidas venham ser alcançadas. E assim como ela já esteve nesse lugar de pecado, na escravidão, do vício, Senhor, das drogas, da bebida, Senhor, que em nome de Jesus todos os que estão nesse cenário hoje sejam livres, sejam libertos Aleluia. através do Em poder da nome de tua Jesus. palavra, porque é a tua palavra que edifica, e nós precisamos ouvi-la, Senhor, para nos edificar e crer em ti, Senhor. Sabemos Amém. que tu és a verdade, que tu és o único Deus que salva, que cura, que liberta. Então, que em nome de Jesus essa live chegue, Senhor, aos ouvidos, aos olhos de pessoas que precisam ouvir mais de ti, que precisam te conhecer, que precisam ser livres, Senhor, do pecado, Aleluia. que precisam confessar a Ti como Senhor e Salvador da vida delas. Senhor, Amém. muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui falando, Senhor, de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia nos alcançou e a Tua graça nos basta. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Nós te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ai, Glória a Deus. veio a memória aqui agora enquanto a gente orava. Gente, olha só, tá tudo bem entre a Gabi e o pai dela, tá? O pai dela Ah, tava aqui na sim, tá Verdade. live. tudo bem. Muito importante Eu falar. Eu vou até esqueci de cortar falar essa isso. parte e colocar assim bem grande assim Verdade. Eu esse esqueci de pedaço. falar isso. É, só para testificar aqui, depois que eu conheci o Diogo ficava todo dia na minha cabeça. Fala com teu pai, por que que tá brigado com teu pai? Eu não consigo entender e tudo mais. Um dia eu decidi ligar pro meu pai também, isso foi muito de Deus. Eu liguei pro meu pai por videochamada de um número de fora e de um cara barbudo. Telefone do Diogo. Ele não tinha nada para atender. Ele atendeu e a primeira coisa que ele falou foi: Oi, filha, sem saber que era eu. Meu Deus. Oh, Sem saber que era eu. E desde então a gente voltou a se falar. Isso foi em 2022. aleluia. Só para ficar Aleluia. claro que Ele Deus estava faz nova aqui. todas as coisas. Ele estava aqui É, na ele Ele estava live. aqui tava testificando tudo, isso. escrevendo tudo. E ele é Isso um fofo, aí. maravilhoso. Ele é É. Impossível maravilhoso. ficar séria perto dele. Aí, a Verdade. Gabi Por isso que teve eu quem tenho esse puxar. jeitinho assim, bem mais ou menos. Deus faz nova todas as coisas, Amém. né? Aleluia. Tá tudo bem com ela, com o pai, com a namorada do pai, tá tudo em paz. Ele Aleluia. está Graças em a Deus. paz. Gabi, foi um prazer. Deus abençoe Amém. você, tá? Minha irmã, Amém. quando te vir pessoalmente, vai te dar um beijão por mim, Com tá? Por certeza. enquanto, fica aqui, ó. Um beijo aqui do Tá. Rio. E Deus te Logo mais eu tô por abençoe. aí. Ah, vem Vou, sim. vou por Vem. aí. Vem. Um beijo, fica com Jesus. Beijo, gente. Beijo, Tchau, gente. irmã. Tchau. Boa Beijo. noite. Tchau. Tchau. Obrigada a todos.